Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ouvir a mensagem que mais uma vez Jesus concede a todos nós. E naquele tempo existia um pastor de ovelha, a qual uma ovelha se perdeu das outras 99 do rebanho. E o pastor saiu em busca daquela ovelha perdida. E ao encontrá-la, retornou para juntá-la às outras. Assim, um só pecador que se converte terá festa entre os anjos de Deus. Jesus continuou dizendo: um filho mais novo, um homem tinha 2 filhos. Um filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, o que mandou para o seu campo cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe era permitido. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora e vou voltar para meu pai e dizer-lhes: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai avistou e sentiu compaixão. Correu-lhes ao encontro, abraçou-o e cobriu-os de beijo. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo, matai-o, vamos fazer um banquete. Porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhes disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Que palavra é que Jesus quer que a gente compreenda? Qual o sentido? Veja primeiro a questão das ovelhas, que Jesus a todo momento diz que ninguém fica para trás, de que os céus, os anjos se alegram, Deus se alegra com cada um que em caminhos errados a vida segue,
e consegue se reencontrar. Olhe, tudo é questão de escolha. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos encontramos com o nosso destino. E ao nos encontrar com ele, seja na adolescência, na fase adulta, não sei se ainda na fase de criança, mas ao nós nos encontrar com ele, está ali um grande desafio na nossa vida. E que nós não podemos culpar terceiros. Eu acredito que a decisão, de toda forma, é nossa, por mais difícil que seja a vida de cada um. Claro que os terceiros, se a gente for colocar terceiros como o Estado, por exemplo, o Estado que hoje se diz democrático, representante do povo, a culpa é do Estado, a culpa é do governo. Eu quero lhe dizer que por mais que ele possa ter interferência, porque também tem a função, na verdade, de cuidar para que quando os seus cheguem nesse momento de encontrar com o seu destino, possa ter a possibilidade de ter forças e não ceder a um destino que possa lhe trazer mais sofrimento e uma falsa percepção de que tudo está bem. E aí consiste a falha do Estado, e não preparar mecanismos, meios para ser um auxiliar de todos quando chegar o momento de encontrar com as suas encruzilhadas da vida, as suas decisões. Mas a culpabilidade, no final de tudo, é das decisões que cada um de nós tomamos, que só cabe a nós fazer isso. Tanto é verdade que ninguém consegue mudar ninguém, até então nunca foi provado isso. Cada um que, se quiser, muda. Claro que a gente influencia com as palavras, às vezes com ações, mas a decisão é de cada um. Portanto, devemos procurar, sim, desenvolver bons valores, bons princípios. Veja a humildade desse filho que errou e reconheceu o erro. Ele achava que poderia, com muitos bens, mas aí sem experiência de trabalho, sem ter suado para conquistar o que foi lhes dado como herança quando ele pediu ao pai, foi esbanjar com prostitutas na vida fácil e logo em seguida teve grandes necessidades, porque é assim, quando a gente esbanja com as facilidades, quando a gente procura os caminhos mais curtos, que não são honestos, que não são verdadeiros, que não são, que interferem no livre-arbítrio dos outros. Às vezes acontece isso de nós, logo em seguida, e aí quase sempre, ou sempre acontece isso, a natureza sempre nos cobre pelos nossos erros. Porém, esse pai mostra a misericórdia de Deus, que foi justamente quando recebeu o filho reconhecendo o seu erro. Olha que parte importante. Não é um filho que chegou com egoísmo dizendo: pai, eu quero mais dinheiro, eu quero mais o que é seu, porque ele já não tinha mais direito. Mas era um filho que, reconhecendo o erro, depois de reconhecer o erro, é que voltou ao pai. Aí quando volta ao pai, pede para nem ser tratado como filho, ser tratado como um empregado. Eu não mereço nem ser chamado de teu filho. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que os empregados de seu pai eram muito melhor tratados do que como ele estava sendo tratado lá fora. Então, assim, é um evangelho que nos traz muitas percepções de entendimento, mas eu acredito que a principal delas justamente seja de a gente perceber que mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar-se com o nosso destino, né? Pode ser mais de uma vez, e aí é hora de tomar decisões. E aí nós precisamos cada vez mais buscar compreender o que nós somos, o que nós queremos, para na hora dessas decisões podermos tomá-las com cautela. Deus nos dá todo o tempo, Deus é paciente, Deus respeita o livre-arbítrio. Ou seja, toda liberdade nós temos, precisamos saber usá-la. Não deixar que nos tome a liberdade, mas ter ela e saber como usá-la. E mesmo que a gente escolha o caminho errado, Deus, por respeitar o livre-arbítrio, deixa que a gente siga, e a gente vai colhendo à medida que caminha o que vai merecendo. E chega lá na frente, a gente cair no fundo do poço e se arrepender, e quiser voltar para trás,
Tá lá os braços abertos, os anjos festejando, porque essa é a verdade, não é nem algo lúdico, é a verdade, é o caminho. E como é que a gente prova isso? Pela sensação de força de que quem volta sente, pela sensação de verdade de quem realmente, de quem quer deixar a mentira de lado e passa a cultivar a verdade, pela sensação de bem-estar de quem não quer desejar o mal ao próximo e quer se sentir bem. Então a sensação que cada um sente nos prova o quanto Deus nos acolhe. Portanto, que Deus nos abençoe, nos ajude a cada vez mais compreender as nossas caminhadas e que nós busquemos também essa compreensão. E não tem idade para isso. É com 20, com 30, com 15, com 60, com 80, com 100 anos. É um momento que cada um vai buscar se perceber e se encontrar. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe grandemente.